Em tempos como esse, é preciso se reinventar. A forma com que estamos consumindo produtos, serviços e conteúdo está mudando. E nós, da TerraSkin, queremos fazer parte dessa mudança. Somos guiados pelo cuidado e, por isso, não poderíamos deixar de apoiar quem mais cuida dos outros. Você, médico. Nossa missão é trocar experiências, trazer conhecimento e conteúdos relevantes. Por isso, estamos preparando novidades para te ajudar nesse momento e no futuro. Queremos fazer a nossa parte para que você consiga fazer a sua. Tempos como estes pedem união, mesmo que à distância. E aí, vamos juntos? TerraSkin Conecta. Em breve, mais novidades. Espero que vocês aproveitem bastante, participem, e eu vou deixar a palavra agora para o Felipe para dar início ao nosso webinar. Felipe, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer aqui também a TerraSkin pelo convite. Para a gente aqui, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui falando com o público médico e discutindo um pouco, debatendo também esse cenário, como a tecnologia vem mudando, né, o cenário de saúde agora. A gente, numa outra conversa, discutiu um pouco do cenário de telemedicina e agora acho que a ideia é a gente debater realmente um pouquinho mais a fundo a prescrição eletrônica, que tem sido um tema, eu acho que de muita relevância, um tema muito importante, né, e envolve o paciente nessa jornada acima de qualquer outra coisa, né, e acaba sendo uma extensão da própria telemedicina. Então, é muito bacana a gente discutir, até porque a gente vê que isso tem gerado várias dúvidas, tanto na classe médica, tanto também quanto nos pacientes, né. Então, eu acho que a ideia aqui, como o Carlos falou, é a gente falar um pouquinho desse processo de ponta a ponta da geração, que geralmente acontece ali dentro do consultório médico, agora dentro de uma sala virtual, através de teleconsulta, e nesse cenário, possivelmente, né, o médico está usando algum sistema, independente de qual seja, e aí essa prescrição ela trafega aí, né, ela tem um caminho até chegar lá na farmácia. Então, acho que cada um de nós aqui, a gente vai poder contribuir um pouquinho nessa jornada. Eu acho que o que compete a gente também trazer um pouquinho, né, que compete à clínica, é exatamente falar do momento da geração dessa prescrição. Mas antes disso, Carlos, eu queria, só para quem está entrando agora, começando a acompanhar esse tema agora, contextualizar um pouquinho o cenário que a gente vive, né? Eu prometo ser rápido, até porque acho que muita gente já tem estudado bastante sobre isso, mas até tempos atrás, né, vamos falar assim, início de março, tanto a telemedicina quanto a prática da prescrição eletrônica, né, do jeito que a gente está tendo agora, isso não era regulamentado no Brasil. Apesar disso, né, isso não significa que tudo está sendo, acho que, levantado do dia para a noite e está acontecendo de uma maneira repentina, né? Então, a gente já vê aí vários agentes do mercado de saúde, sejam eles players de tecnologia, sejam eles, né, grupos hospitalares, operadores de saúde, até mesmo entidades regulatórias, como no caso da Anvisa, a ANS. Essas coisas já haviam sendo debatidas, discutidas, e simplesmente aconteceu, né? Então, aconteceu de uma forma meio rápida, mas acho que com um pouquinho de planejamento, assim, acho que não está tudo pronto, não estava tudo pronto, mas já tinha muita coisa, de certa forma, encaminhada, né? Então, a liberação disso vem com esse cenário de saúde, de emergência na saúde pública, quando então o ministro Mandetta vai para uma coletiva, e nessa coletiva ele já adianta que nesse cenário, né, de isolamento social, em que está todo mundo em casa, a gente precisa, né, de uma força de atendimento de especialistas cada vez melhor, mais presente, não só para tratar Covid, mas também para continuar o tratamento de outras condições clínicas que seriam limitadas por conta do isolamento. Ele indica ali que o Ministério da Saúde liberaria a prática da telemedicina no Brasil. E aí, como que isso foi feito no primeiro momento? Via portaria, então foi publicada a portaria 467 pelo Ministério da Saúde, e nessa portaria foi-se liberada a prática da telemedicina, e junto com isso, né, uma coisa está realmente vinculada à outra, a prática da prescrição eletrônica no Brasil. Então, tudo isso vem através da portaria 467, e aí depois, né, falando especificamente de telemedicina, vem o projeto de lei que é aprovado na Câmara,
é aprovado no Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 15 de abril. Então, estamos aí há 20 dias que a telemedicina virou lei, né? Então, hoje, a prática da teleconsulta, da teleorientação, vamos focar aqui em teleconsulta, né? Porque em tese a teleorientação ela nem tem o ato da prescrição, então a teleconsulta é onde realmente o médico ele define hipótese diagnóstica, ele define investigação e define conduta, portanto ele passa a prescrever algumas coisas e tem sido uma prática recorrente da classe médica e a gente tem tido feedbacks muitíssimo importantes e num sentido muito positivo, tanto médicos passando por esse tipo de experimentação quanto pacientes, né? Então, a gente acredita que isso é algo que veio para ficar. Obviamente, a gente está o mercado inteiro aprendendo, refinando e lapidando o modelo da telemedicina, e eu acho que, falando especificamente de prescrição eletrônica, o Dr. Rafael e o Edson vão até falar com mais propriedade, mas, de fato, isso já é uma realidade. E aí, dentro de uma teleconsulta, né, que no final do dia é um teleatendimento, é uma conferência, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, só que, claro, né, dentro de um contexto de um relacionamento médico-paciente, dentro em tese, de um sistema de telemedicina que foi feito para isso, né? Tem alguns profissionais que estão utilizando soluções de webconferência, como é o Zoom, como é o Skype, como é o WhatsApp. A gente lembra que isso não é recomendado, de fato, pela segurança, né, dessas informações, e dois, até porque essas soluções não permitem o registro de tudo que está sendo conversado ali durante aquela teleconsulta, inclusive o ato da prescrição médica, né? Então, hoje a gente tem soluções específicas para isso, e eu não falo aqui só em nome de iClinic, né? Na verdade, acho que eu represento mais um dos players aí que oferecem soluções desse tipo, e dentro dessas soluções, né, você tem realmente ferramentas que permitem ao médico que, ao longo daquele atendimento, ele de fato venha a prescrever um medicamento ou um conjunto de medicamentos para aqueles pacientes. Então, realmente, como esses pacientes, o médico-paciente não tem um contato físico, né, o médico fica impossibilitado de pegar ali, né, a folha de papel, fazer a prescrição, ou que seja, antes de ter a prescrição eletrônica válida no Brasil, às vezes a gente nem tinha. A prescrição de papel, ela ainda é a mais comum, mas a gente já tinha bastante receituário impresso mesmo, né? Onde os médicos pegavam, digitavam ali o receituário, ou então ele digitava tudo, ou ele buscava de uma base de medicamentos, e aí você tinha aquela folha de papel impressa, mais legível, mais estruturada e tudo mais. Mas agora isso não é possível devido ao isolamento. A gente teve, em alguns primeiros casos, né, para médicos e pacientes que estão na mesma cidade, o médico pegando, imprimindo ou prescrevendo, assinando, carimbando e mandando via né, motoboy, esses serviços de logística. É uma prática que funciona, mas ela tem lá suas limitações. E, pessoal, só um pontinho, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu queria saber se o pessoal está ouvindo a gente, porque tem gente falando que parece que o áudio está cortando um pouquinho. Tem gente que falou aqui que está bom. Bom, então eu vou seguir. Então, gente, a gente sabe que isso resolve, de certa forma, o problema, mas ele não permite a melhor experiência para o paciente, né? Então, a prescrição eletrônica vem para mudar esse cenário. E do ponto de vista do médico, no ato em que ele está gerando ali, uma coisa que é extremamente recomendável é que ele use uma ferramenta de prescrição que já esteja integrada ao software, né, que ele utiliza dentro da clínica, principalmente ao prontuário eletrônico que ele utiliza, né, para que, de uma maneira automatizada, dentro do próprio prontuário, ele já gere essa prescrição, que vai ser enviada para o paciente, e aí o Rafael e o Edson explicam isso, mas, acima de tudo, né, que fique também, isso que continue sendo uma parte integral do prontuário do paciente. Isso é extremamente importante
para dar segurança jurídica para o médico, né? Porque seria muito ruim se o médico fizesse isso, de repente, utilizando plataformas separadas em que isso não ficasse integrado. Ou daria muito trabalho para o médico de ter que ficar copiando informação de um lado e tacando para o outro, ou então, pior ainda, né, essas informações ficariam ciladas em lugares diferentes. Então, nesse sentido, a gente recomenda que, ao adotar uma ferramenta de prontuário eletrônico e telemedicina, vocês realmente escolham e optem por aquelas que já têm uma ferramenta de prescrição embutida, e mais ainda, que essa ferramenta de prescrição ela também gere prescrições eletrônicas além das prescrições tradicionais, porque tem umas ferramentas que ainda, né, não estão gerando essas prescrições. Então, eu acho de uma forma introdutória e falando um pouquinho aí desse momento da geração, eu acho que é isso que eu tenho para contribuir, até para não tomar tempo aqui, eu queria passar a palavra para o Dr. Rafael e eu acho que depois para o Edson, e a gente termina um pouco essa jornada e eu acho que depois a gente talvez é legal interagir, abrir para perguntas aí. Obrigado, Felipe. Agradeço o convite da Teraskin. Boa noite a todos os participantes. Eu queria começar, pessoal, me apresentando, né? Eu sou um dos fundadores aqui da MEMED, sou médico, sou dermatologista e sou diretor aqui da área de conteúdo da empresa. O que eu acho que seria interessante, que eu posso contribuir de maior valor nesse momento, pelo que eu sinto aqui dos colegas médicos, das dúvidas, né, que vem chegando aqui para a gente, é de desmistificar um pouquinho o que é uma receita digital, né? Então, antes da gente falar especificamente de uma empresa A, B ou C, o que seria o conceito, né, de uma maneira, digamos assim, mais open source, mais livre, né? O que seria uma receita digital? Então, pessoal, uma receita digital, ela foi definida, né, já regulamentada pelo governo, nada mais é do que um arquivo de texto, tá, em formato PDF, para os colegas que não são tão familiarizados ali com extensões, né, com arquivos de texto. Todo mundo acho que conhece o Word, né, é um editor de texto bem famoso aí da Microsoft, né. O Word a gente pode, por exemplo, fazer um documento ali qualquer, poderia ser inclusive uma receita médica, por exemplo, né, e a gente fazer o download desse arquivo numa própria extensão do Word, que seria um .doc, por exemplo, ou até mesmo num PDF, num .pdf. Isso é possível de ser feito. Então, um arquivo de texto, tá? O oficial para uma prescrição digital, ele tem essa característica de ser um arquivo .pdf. Uma vez que a gente tem esse arquivo, que ele pode ser feito ali então no Word, no Google Docs, por exemplo, né? Existem várias maneiras de se fazer isso, a gente tem que introduzir nesse arquivo de texto a assinatura digital do médico, né? Então, essa assinatura digital seria necessário, que também é um outro, não deixa de ser um código, né, a assinatura digital. Então, o arquivo de texto.pdf é um código. E a nossa assinatura digital, que a gente consegue por meio de uma certificação digital, também é outro código. Então, a gente acaba colocando linhas de código dentro de outras linhas de código. Seria mais ou menos esse o conceito, né? E para a gente poder nós médicos termos uma certificação digital, a gente precisa conversar com as autoridades certificadoras, né, que são empresas que têm fé pública para poder emitir esse tipo de certificado. Então, para dizer que a pessoa que tem o nome ali de Rafael Moraes, tem tal CPF, ele tem um CRM ativo naquele estado, né? Então, normalmente esse processo, pelo menos anteriormente, né, ou inicialmente, ele só era possível presencialmente. Então, a gente tinha que entrar em contato com um agente certificador, que poderia ser no próprio local assim que eles atendem, ou até mesmo no hospital, ou no consultório do médico, se o agente fosse até lá, né? E é um processo que envolve biometria, né? Que é a coleta das impressões digitais, fotografa o rosto da pessoa, os documentos e tal. E essa certificação ela tem um prazo, né, de validade, que pode variar dependendo do tipo do certificado que o médico optou por tirar. Então, os mais comuns no mercado, a gente tem o tipo A1, que é um tipo mais antigo, né, que ele tem validade de até 1 ano e que ele funciona como um arquivo instalado dentro de um computador, pode ser um notebook ou um desktop. Por ser mais antigo, ele acaba limitando um pouco do ponto de vista da mobilidade do médico, né? Então, ele só pode emitir as receitas dele assinadas, né, com assinatura, daquela máquina, que é onde está instalado aquele arquivo, né? Mais modernamente a esse modelo, a gente tem o tipo A3.
Esse tipo A3, ele tem a validade que pode ser de 1 a 3 anos, dependendo do valor que o médico pagar, né? Enfim, for a cobrança ali da autoridade certificadora. E ele pode ser, qual que é a vantagem dele? Ele já dá um pouco mais de mobilidade para o profissional. Então, a gente tem ali a opção de usar o token, que nada mais é do que como se fosse um pendrivezinho. A gente acha que está usando cada vez menos o pendrive, mas acho que todo mundo lembra, né, que a gente insere ali no USB e tem uma memóriazinha ali. Então, esse token já permitiria que o médico assinasse em computadores diferentes, né, porque seria algo mais móvel. E a gente também tem o Smart Card, tá? O Smart Card, ele é semelhante ali a como se fosse um cartão de crédito, vamos dizer assim, que ele tem um chipzinho na extremidade, né? Então, os próprios conselhos, os conselhos médicos, né, eles disponibilizam com que o médico retire ali o CRM digital dele, né? E até quando eu fiz esse movimento para poder conhecer, por conta aqui da MEMED, faz uns 2 anos já, né? A gente passa por alguma burocracia ali natural do conselho, né, para ter o documento. E eu tinha a impressão, quando eu saí de lá, que aquilo já era a minha assinatura. Então, essa é uma dúvida que muitas pessoas trazem aqui para a gente. Então, uma vez que a gente tem o tal do Smart Card, então a gente vê lá que tem um chip, tem o nosso nome, tem todos os nossos dados ali, muitas pessoas podem naturalmente até ter essa percepção, né? Bom, então isso aqui é a minha assinatura, onde eu colocar esse meu cartão aqui, eu vou transferir aqui a minha assinatura para o documento. Mas na realidade não, tá, pessoal? Ele é só o portador da assinatura, vamos dizer assim, né? Do mesmo jeito que tem ali o token, que é o pendrive, e a gente tem que colocar a certificação nele, essa carteirinha aí também seria necessário colocar o nosso certificado dentro dele. E acaba sendo assim, um pouco menos prático, eu não sei se alguns colegas utilizam, mas para a gente poder usar, por exemplo, num computador, a gente teria que ter ali uma espécie de um cabo que não é tão prático, né? Que numa ponta você tem a entrada USB e coloca, né? Conecta ali no computador. E na outra ponta desse cabo, a gente tem uma espécie de um bocal, assim, eu não sei exatamente o nome disso, mas é um local para a gente poder inserir o cartão, né? Para a gente introduzir o cartão naquela partezinha que tem o chip. Então, seria uma maneira de comunicar o cartão com o computador. Então, assim, embora também dê mais mobilidade, como o token, né? Mas, ao mesmo tempo, não é algo assim tão do nosso dia a dia, né? A gente tem que estar com o cartão e tem que estar com esse cabo, né? Se não tiver o cabo, não tem como colocar o cartão diretamente no computador, né? Então, também acaba sendo um pouco mais limitado, né? E a gente tem um modelo mais avançado, pessoal, que é o em nuvem, né? Que seria considerado até um modelo mais seguro, que é um modelo muito semelhante a esses modelos que a gente utiliza nos nossos internet bankings, né? Então, normalmente é via aplicativo, a gente tem um aplicativo que cada autoridade certificadora, que são empresas diferentes, então elas dão nomes diferentes para esse aplicativo, né? E esse aplicativo a gente coloca uma senha ali, acessa, e é bem simples, né? Aquele modelo em que a gente tem ali 3 números, né? E tem um timerzinho que fica girando ali, né? E a gente precisa inserir esses números antes do timer virar, antes desses números troquem, né? Que sejam outros números. Então, uma vez que a gente insere os números, a gente consegue fazer uma espécie de uma autenticação no portal, que pode ser ali por um número X de horas que a gente desejar. Então, se o médico está atendendo ali no local por 2 horas, 4 horas, 6 horas, enfim, ele tem algumas opções de intervalos de horário em que essa opção fica ligada. Então, toda certificação que estaria sendo, todo o PDF que estaria sendo feito naquele ambiente, passando por aquele processo, né, ele já seria assinado, porque a gente entende que seria muito inviável que o médico ali no ritmo de atendimento ali constante, né, aquela coisa que a gente sabe como a nossa rotina é pesada, é frequente, para cada paciente a gente tem que fazer todo esse processo ali de autenticar, ia tomar muito tempo e às vezes até inviabilizar a adoção da tecnologia, né? Então a gente entende que esse é o melhor modelo, né? É o mais prático, que é o que mais funciona. E é importante... Rafael, deixa eu fazer só uma intervenção, se eu pedir desculpa. Eu acho a única coisa que aconteceu é que você fez uma inversão de A1 e A3 lá no início, tá? O A1 é que você pode usar em mais do que um computador. Desculpa eu fazer a intervenção aqui, eu até fui me certificar antes, então acho que me parece que tem uma inversão. Não sei se eu estou certo, mas o A1 é que ele tem mais mobilidade.
Eu venho estudando isso todos esses últimos dias aqui, pode ser que a gente tenha visto em fontes diferentes, né? Eu não sou especialista também da área, eu estou aprendendo muito nesses últimos dias. É que a gente usa o dia inteiro a certificação digital nas empresas, né? E aí o A3 não serve para mim exatamente porque eu capturo todas as informações da farmácia e aí o cara tem que colocar o pendrive lá, como se fosse o pendrive. Então, é o A1 que tem essa mobilidade, mas é só para efeito de informação, desculpa. Tá, não, imagina, que é isso. É assim, independente da nomenclatura, né, é importante a gente saber que existem essas modalidades todas, né, mas que todas precisam ser, pessoal, no padrão ICP Brasil, tá? Isso é muito importante. Então, ICP Brasil significa Infraestrutura de Chaves Pública Brasil, né? Então, esse foi um padrão definido a nível governamental como sendo um padrão mais seguro e o mais indicado para esse tipo de atividade, né? Então, assim, uma vez ele sendo ICP Brasil, tem essas variações que a gente comentou ali dos tipos, os mais móveis, os menos móveis e os em nuvem, né? E algumas opções no mercado, né? São diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço, né? Desde empresas que a gente fala nível 1, que são as empresas que o próprio nome delas é o nome do serviço que elas oferecem, e a gente tem algumas que a gente chama de nível 2, que são empresas com nomes às vezes diferentes, mas que representam essas empresas de nível 1 para poder aumentar a capilaridade do serviço, muitas vezes em cidades menores e tudo mais. Então, às vezes, a gente está falando com uma empresa que tem um determinado nome, mas o certificado que ela oferece é um outro tipo de certificado, digamos, ela equivale ao nível 1, né? Isso também foi algo que eu aprendi durante essas semanas. E depois, até se tiver a liberdade, Carlos, não sei se a gente pode compartilhar link com o pessoal aí para ajudar. Tem um link aqui do ITI que eu tenho, que eu acho que pode orientar bastante, que ela lista todos, é uma árvore aqui que listam todos os tipos de autoridades certificadoras. Tudo bem fazer algum compartilhamento? Acho que sim, sem problema nenhum. Acho que isso aqui pode ajudar bastante a entender quais são as empresas que oferecem esse tipo de serviço no mercado, né? E uma vez que o profissional, né, que o médico tem esse certificado, que ele está válido, então é preciso colocar essa assinatura dentro do PDF. Daí existem aí algumas maneiras, ainda nessa linha mais open source, como eu comecei aqui o raciocínio, né? Algumas pessoas às vezes utilizam algumas ferramentas, como por exemplo, eu ouvi muito a questão ali da Adobe, que é a empresa, né, que tem a patente ali do PDF, né? Então ela tem uma ferramenta que chama Acrobat, tem muita gente que edita, então carrega o documento PDF ali no Acrobat e tem o trabalho ali de inserir, digamos assim, a certificação ali dentro, teria que salvar, fazer o download, daí de posse desse PDF assinado, poder levar até a farmácia, né? E de N maneiras aí, poderia levar WhatsApp, e-mail, enfim, da maneira que fosse ali a mais conveniente. E chegando até ali a drogaria pode fazer a dispensa, né, ou a dispensação dos medicamentos, utilizando as próprias ferramentas que o governo oferece hoje, né, que é o ITI, que é um link bem interessante aqui para passar para vocês. Quem quiser testar, vamos dizer assim, as receitas que são geradas pelo próprio médico, né, quem quiser gerar uma receita para nós mesmos, assim, e dar uma confirmada, tem esse assinaturadigital.iti.gov.br, tá, pessoal? Então, é importante dizer que o mercado hoje ele está completamente aberto, né, e muito democrático, assim, tanto na emissão da receita, né, até o paciente receber essa receita e de qualquer drogaria poder dispensar esse medicamento, né. E fazendo uma analogia ao que o Felipe muito bem comentou, né, as empresas de tecnologia, o que nós tentamos prover, né, para o mercado, na realidade, são ferramentas que tenham um alto padrão, né, de segurança, de tecnologia, e que integrem, né, todos esses processos que estão ali cilados, né, como o Felipe bem falou, que estão ali, que não se comunicam, que geram ali muitos retrabalhos, né, a gente coloca tudo dentro de um único fluxo. Então, seria algo como a gente dá poucos cliques ali dentro de uma plataforma que é voltado exatamente para isso, e o PDF ele já ser gerado, esse PDF já será assinado e poder ser enviado por exemplo, SMS para o paciente ou qualquer outro meio, né? Então, assim, a gente cria ferramentas específicas
No caso da Memed, especificamente, a gente tem ali um ambiente seguro, né, para o médico logar, e a gente tenta dar uma série ali de funcionalidades que deixem a receita mais ágil de ser feita, né, seja uma receita inclusive mais segura, né? Então a gente tem algumas ferramentas ali de interação medicamentosa, né, de posologias ali feitas automaticamente, o próprio LME, né, que é uma ferramenta de alto custo. Enfim, cada empresa, né, acaba tentando entregar as funcionalidades que elas acreditam, ouvindo muito feedback dos próprios usuários, né, que podem facilitar o dia a dia. Então, os prontuários se posicionam assim, as plataformas de receita digital se posicionam assim, né? E é muito interessante a gente ter essa visão, né? Porque quando a Memed a gente visualizou ou vislumbrou esse cenário, a gente está aí há 10 anos no mercado, né? Acho que a gente talvez seja uma das primeiras empresas aí que está há muito tempo estudando a fundo isso, né? Não só aqui no país como fora, né? Então, estudei muito como foi implantada a prescrição eletrônica nos Estados Unidos, em vários países da Europa, Canadá, Japão, né? Então, a gente sabe que isso aumenta a adesão do paciente ao tratamento. Depois, a gente pode até compartilhar com vocês artigos científicos que é muito vantajoso em relação ao papel, né? Que pode ali perder o papel, amassar, ter alguma rasura. Eu, como médico, eu sei que tem muitos colegas aqui me ouvindo, então acho que eu tenho essa licença poética aqui para dizer, né? Também tem a questão da nossa letra, que na nossa atividade ali nem sempre pode estar muito bem clara, né? Então, toda essa questão a gente leva em consideração e é muito difícil, né? A gente ter um nível de tecnologia, por exemplo, em que a gente vê muitas vezes o homem chegando em Marte já, né? E às vezes assim a gente tem alguns pacientes que por algumas falhas ali no processo da receita em papel, a pessoa ainda pode ter uma reação adversa grave ou mesmo caminhar para óbito, por exemplo. É uma coisa que acontece, né? Infelizmente acontece e não tem nenhuma justificativa, né? Porque tecnologia existe, boa vontade existe, de que esse modelo não aconteça também aqui no país, né? E eu acho que essa situação que a gente está vivendo aqui da quarentena, do Covid, ela possibilitou com que as pessoas entrassem efetivamente em contato com essa realidade, né? Com essa necessidade, e a gente entendesse também do lado aqui da nossa classe médica que isso não é algo que a gente está vivendo assim, algo específico para médico, né? Se a gente for ver, por exemplo, vários profissionais liberais no mercado, você pega advogado há muito tempo já, para ele poder retirar um processo no tribunal, fazer uma série de ações, ele tem que ter a assinatura digital dele. A gente vê os engenheiros, por exemplo, para laudar um documento. Então, assim, todos os profissionais liberais podem ter a sua identidade, vamos dizer assim, ali no digital, né? E fazer ações que ficam muito mais seguras. Eu mesmo, como médico, acredito que muitos colegas dermatologistas devem já ter vivido essa situação, né? Quantas e quantas vezes a gente não recebe, às vezes está lá consultando um paciente, vem o pacientezinho de todo meio sem graça, e com papelzinho meio amassado, tal, e ele abre o papel e acaba mostrando, doutor, aqui eu tive uma indicação aqui de medicamentos aqui da podóloga, né? Que ela achou melhor eu tomar aqui tal remédio por causa da minha micose, e com todo respeito, né, esses profissionais, obviamente, mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm condição de avaliar corretamente, clinicamente, um paciente, que tem noção do que muitas vezes um imidazólico pode provocar em termos de hepatopatia, nefropatia, né, e que a prescrição de fato de alguns medicamentos é um ato médico. Fora a gente dizer que a falsificação de um carimbo é uma coisa completamente, até dizer o termo aqui, assim, ridícula de ser feita, né? Então, assim, a gente pode ir em alguma loja que fabrica carimbo, né? Isso não tem problema nenhum, você dá o seu nome, ou inventa um nome, né? Coloca um CPF ali, um CRM, a pessoa não te pede nenhum tipo de documento, e você vai numa gráfica, bola um receituário ali, uma arte, quer dizer, você criar uma receita, rubricar e assinar, não tem dificuldade nenhuma, né? Assim, isso é uma coisa extremamente fácil de fazer. Eu tenho certeza se muitos colegas já não tiveram esse problema de ter o seu carimbo, vamos dizer assim, hackeado, né? E tiveram problemas até na justiça com isso. E se não tiveram, conhecem algum colega, né? Algum amigo que já teve uma história assim. Então, a gente colocar todo mundo num sistema digitalizado, com uma certificação, é uma vantagem muito grande para toda a categoria e para o mercado de modo geral. Você deixa o mercado muito mais seguro
É claro que nada é 100% à prova de falhas, né? Mas o digital, evidentemente, ele oferece um nível de segurança infinitamente superior ao que se pratica tradicionalmente no mercado, né? Receitas manuscritas em papel com carimbo. Isso não confere absolutamente nenhuma segurança. Eu acho que todo mundo tem essa leitura, né? E daí, uma vez dito isso, né, o que a gente sempre entendeu é que para esse mercado poder se tornar uma realidade no Brasil, era muito importante que a gente respeitasse efetivamente no digital exatamente como o mercado se comporta no mundo, vamos dizer assim, não digital, né, no mundo físico. Então, assim, qualquer médico poderia ter o direito de emitir uma receita digital, qualquer paciente tem o direito de escolher qualquer drogaria sem nenhum tipo de indicação, de orientação, que ele tivesse a livre escolha para poder decidir aonde ele faz a aviação desse medicamento, né? E a Memed, ela se posiciona exatamente dessa maneira no mercado hoje, né? Então, um posicionamento completamente aberto, democrático. A gente sabe que isso é uma realidade que precisa ser construída aí não só a 4 mãos, né? Talvez em muitas mãos, ouvindo aí todos os players do mercado, né? Não só empresas de tecnologia, operadoras de saúde, indústria farmacêutica, varejo farmacêutico, conhecendo a dor de cada um, conhecendo as necessidades de cada um, sempre de maneira muito ética, transparente. Só assim que a gente vai conseguir fazer esse mercado, de fato, se consolidar e acontecer, né? E é essa a nossa visão, é isso que a gente vem lutando há 10 anos, né? Então, hoje a Memed, a gente consegue entregar esse serviço aí de ponta a ponta, o paciente podendo ter os seus medicamentos sem custo nenhum para a drogaria conseguindo dispensar os medicamentos sem nenhum custo associado, quando o paciente chega fisicamente com a sua receita na drogaria que ele escolheu, né? Então, isso é algo muito legal de se dizer e é importante, né, que todo mundo veja dessa maneira. Então, só assim eu acredito que a gente conseguiria fazer esse mercado, de fato, acontecer com a colaboração de todo mundo, né? Então, eu gostaria de passar a palavra agora aí para o Edson, para ele poder contribuir com a discussão também. Beleza, Rafael. Eu queria começar até falar um pouco sobre o varejo, sobre as farmácias, por uma pergunta da própria Luciana, que falou como as farmácias estão preparadas para dispensar as receitas digitais. Aí começa a grande discussão que nós temos nesse momento, Luciana e demais. Importante a gente pensar no seguinte: eu acho que, em relação à modernização que nós estamos tendo, a janela de oportunidade de modernização, porque, como o Rafael disse aqui, nós estamos há 10 anos nessa luta da digitalização, do processo de prontuário eletrônico, enfim, de tudo isso, mas ainda ele não estava transformado em lei, ele era uma atividade individual de cada um, ou dos planos de saúde, ou dos próprios médicos, de querer fazer de um modelo ou de outro, era opcional. Agora a gente tem uma portaria que foi publicada recentemente, que é a 467, que era do dia 20/3, que regulamenta, mas eu acho que é importante a gente entender isso, ela regulamenta de forma temporária a telemedicina, a prescrição eletrônica e o atestado médico digital. E ela não poderia, na minha visão, e acho que na visão de todos nós, imagino que de todo mundo que está nessa sala, que ela não deveria ser temporária. A gente não pode perder a janela de oportunidade da gente criar realmente um produto relevante que melhore a adesão do tratamento, que melhore todos os processos de receituário, melhore o processo de integração e de digitalização do paciente. Tá? E eu entendo a prescrição eletrônica como, eu chamo de apêndice, não sei se eu posso dizer assim, de um grande sistema que começa pelo prontuário eletrônico, que, na minha visão, se eu pudesse contribuir, se eu tivesse como contribuir, eu acho que deveria ser uma iniciativa do governo na adoção de modelagens, que não precisa ser de uma única empresa, pode ser de diversas, mas num modelo padrão onde o acesso do médico seja universalizado a partir de uma autorização do paciente, para que o paciente que foi no médico A possa ir no médico B e, eventualmente, ter lá todo o seu histórico de tratamento, todo o seu histórico de dados, independente se ele está usando a iClinic ou se ele está usando um outro portal. Porque aí é uma questão comercial, é uma questão de business, né? E cada um vai entender
por que o plano de saúde, ou o médico, ou a clínica contratou A, B ou C. Tá? O grande desafio nosso hoje está nesse processo de discussão. Como é que eu acesso uma receita? Como o doutor Rafael falou, da NEMED está tranquilo. Eu já tenho toda a integração das minhas farmácias com o sistema da NEMED. Mas tem mais, eu não sei quantificar quantas, mas tem mais 10, 12 ou 15 empresas de prescrições eletrônicas, talvez até mais. Ou pelo menos essa tentativa, né? Porque tem empresas que talvez não tenham relevância, mas está dizendo que é empresa de prescrição. E se não regulamentar, se não regularizar, se não criar um padrão único, um padrão único de acesso, da universalidade, do direito sagrado do consumidor escolher em qual farmácia ele vai comprar, ele vai escolher para comprar, nós corremos um risco de perder essa janela de oportunidade que foi criada com a portaria e daqui a pouco voltar para o modelo anterior, onde a prescrição digital passa a não ter valor novamente. Isso seria muito ruim para nós, muito ruim para o setor, muito ruim para todo mundo. Então, o que nós temos conversado, nós do varejo, nós das entidades que representamos o varejo, nós precisamos criar um modelo universal de acesso à prescrição, onde todas as farmácias têm um modelo único. E começa por uma discussão que o doutor Rafael colocou aqui bastante, que é a própria questão da assinatura digital. O modelo de assinatura digital é uma lei de 2001. A certificação digital é de 2001, é uma lei que está lá atrás. E foi um avanço absurdo em termos de modelo de assinatura e de integração de informações, de dados e de tudo quanto é documentação. Mas, gente, 2001, de lá para cá não houve nenhuma alteração. As empresas de certificação são empresas particulares, que cobram por um serviço que é o chamado de boa-fé, que cobra por um serviço que você tem que ir lá aprovar e tudo mais. Por que os conselhos, por exemplo, não pode ser uma entidade certificadora? Qual que é a dificuldade? Se a gente precisa ter todos os médicos certificados, por que o conselho, que é um órgão de boa-fé, não pode ser uma entidade certificadora dos seus próprios médicos? Por que o Conselho Federal de Farmácia não pode ser um certificador dos farmacêuticos? Por que eu tenho que pagar para uma empresa particular fazer esse tipo de serviço? Porque é uma autarquia, a empresa que cuida disso, mas você tem que pagar sempre por um serviço particular, que pode parecer pouco, mas quando você multiplica isso pelos milhares de médicos que tem, milhares de estabelecimentos, isso se torna grande. Então, só para a gente entender, o modelo proposto pelo Conselho Federal de Medicina, juntamente com o Conselho Federal de Farmácia, para prescrição digital, onde que você precisa ter, aí obviamente isso hoje precisa, não tem como, a certificação digital da assinatura do médico, e mais a assinatura, prescrição digital do farmacêutico, lembrando que os estabelecimentos comerciais já têm a certificação digital, então eu teria que tirar mais uma para cada um dos farmacêuticos que trabalha comigo. No meu caso, que nós temos 10 mil farmácias, eu estou falando de aproximadamente 20 mil profissionais, só de custo anual, isso dá 2 milhões e 400, que eu tenho que pagar para uma empresa para ela poder dizer que eu estou assinando de forma regular. Por que eu não posso pagar? Por que o CREMESP não pode ser uma entidade certificadora? Nós estamos falando de uma lei de 2001, de lá para cá evoluiu muito. Então, eu acho que está aqui, num momento, assim, maravilha o que todo mundo aqui, o que as pessoas que estão nessa sala, sobretudo porque são empresas que não nasceram agora, empresas que já estão no mercado há anos e que está construindo um modelo que é sensacional. Mas, sobre o ponto de vista da democratização da prescrição, nós precisamos evoluir e evoluir muito, porque corre o risco de judicialização, corre-se o risco de entidades começar a judicializar, porque se chega uma receita numa farmácia onde ela não consegue acessar aquela prescrição, porque ela não tem uma senha, porque ela não tem um processo de entrada numa dessas empresas de prescrição eletrônica, o que eu posso fazer? Dizer que eu estou perdendo o direito de concorrência como o mercado me permite.
Então, eu tenho convocado a todos, quem tem conversado muito com o Dr. Rafael, que nós precisamos discutir e evoluir, e num prazo muito rápido, num modelo que, independente de qual é a empresa escolhida para ser a prescritora, ou qual que seja o prontuário eletrônico, existe uma universalidade de acesso do paciente. É o paciente que vai chegar com QR Code ou enfim, com alguma informação, ou até eventualmente com PDF, com QR Code lá, onde eu acesso, como farmácia, acesso essa prescrição, valido a assinatura eletrônica e faço a dispensação. Na outra farmácia, na outra farmácia e na outra farmácia. Se ela veio, desculpa eu enumerar algumas aqui, se ela veio da Nemed, ou se ela veio da Nexodata, ou se ela veio da Cibrafar, ou se ela veio da PBMA, isso não interessa, tem que ter o mesmo modelo. Senão, daqui a pouco, a farmácia não consegue atender. E a tendência é que surja cada vez mais empresas. Então, nós temos um modelo aqui que é absolutamente sensacional, acho que não tem ninguém que contra, mas nós precisamos regulamentar. A portaria ela é muito simples, a portaria 467, se vocês lerem, ela é extremamente simples, é uma página que explica lá, mas não fala como que se dará o processo fala que tem que ter certificação do órgão lá, que eu nunca lembro o nome, que é ITI, né? ITI, que é a assinatura eletrônica, mas não explica como que vai ser o acesso, como que é a chave de acesso e tudo mais. E isso tem que ser regulamentado. E eu queria só responder uma outra pergunta que alguém fez sobre quais os produtos podem ser prescritos. Eu tenho aqui por listas, né, que é como a Anvisa faz a classificação de produtos. Então, são todos os produtos de tarja vermelha, da C1 e da C5, e com adendos da lista A1 e A2, mas muito claramente. Se eu não tenho muita certeza, no caso aqui específico dos dermatologistas, talvez a gente tenha um problema que se eu não tenho... Acho que o único produto de tarja vermelha que não pode ter prescrição eletrônica são os istetinoínicos, que esse precisa de um receituário diferente. Mas é basicamente esses, os produtos de tarja vermelha e não os produtos de tarja preta. Acho que é isso que eu tinha para contribuir, e agora eu fico à disposição, Carlos, para fazer as colocações, se você quiser. Tá joia. Obrigado pela participação de todos. Eu tenho uma série de perguntas aqui que eu vou fazer para vocês, e aí a gente também deixa aberto para que os participantes possam fazer as perguntas. Uma das primeiras que eu tenho aqui, acho que vai mais para o Dr. Rafael, um médico que tem um CRM de um estado, ele pode prescrever para pacientes de outro estado? Tem alguma limitação nesse aspecto? Seu áudio está fechado, Rafael. Pode, ele é permitido. Inclusive, já existiu uma lei, se não me engano, de 2018. Até vou pedir licença aqui para precisar aqui a lei. Uma lei que... deixa eu ver se eu acho ela aqui. É a lei de 8 de novembro de 2018, né? A lei número 13.732, né? Define a validade das receitas médicas em todo o território nacional, independente da unidade federada em que tenha sido emitida, né? Então, isso já foi feito, mesmo na via em papel, né? Na via física. Eu até acredito que, já imaginando que num futuro próximo, ali, né? Isso foi em 2018, nós estamos em 2020, provavelmente a telemedicina ou as receitas digitais seriam uma realidade. E realmente não faria sentido, né? A gente ter toda essa possibilidade de comunicação, né? Pelas teleconsultas e receitas digitais, só que você limitar no mesmo estado que era como a lei funcionava anteriormente, né? Então, isso já está tudo bem certinho, não tem problema nenhum. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, acho que mais técnica. Alguém quer? Algum outro? Mais técnica, perguntando sobre o certificado digital A3 via Bird ID no computador para assinar outros PDFs, caso queira. Isso é possível?
É possível. Na realidade, o documento que tem validade, pessoal, é isso. Ele basicamente é isso. É um PDF que dentro dele tem uma assinatura. Então, daria para fazer, por exemplo, um atestado assim com validade, né? Eu acredito até que o atestado, eu tenho certeza, acredito que um pedido de exame, por exemplo, também poderia ser feito, né? Então, o que tem validade para nós médicos é isso, é um arquivo de PDF, ele está substituindo o papel, o arquivo, né? E tendo ali dentro uma assinatura. Nesse caso, seria interessante que a empresa a pergunta foi sobre atestado, né? Sim. Que a empresa, que o RH da empresa, por exemplo, eles tivessem acesso a esses link que eu enviei para vocês aqui no chat, que é esse da assinatura digital do ITI. Porque isso é muito simples, é muito legal até de ver. É só a gente clicar ali, ele já abre aquela janelinha para a gente anexar o PDF que está no computador, né? Daí, quando a gente sobe, ele dá uma carregadinha ali assim, pum, já mostra. Fala, ó, esse documento aqui está válido, fica com um Vzinho verde, e ele mostra o nome todo do médico, mostra o CPF, mostra o CRM e a unidade e a UF dele. Então, mesmo sendo um atestado, não tem problema nenhum. É como se fosse um papel assinado e carimbado, né? A única coisa é que o RH da empresa precisaria ter a maneira de validar. Então, ele tem que ter acesso a esse link. A gente precisa ajudar, inclusive, a divulgar esse link. Esse link é o que permite que uma drogaria, por exemplo, venda qualquer tipo de medicamento ali que chegue numa receita, sem a necessidade de ter uma plataforma de dispensação de uma empresa A, B ou C, entendeu? Da MEMED, Nextdata, Cibrafar, como o Edson falou. Hoje em dia já é completamente possível que qualquer drogaria faça a aviação ali dos medicamentos de forma independente através das plataformas do governo. Acho que é importante entender o seguinte, a partir de uma certificação digital, a certificação digital é uma validade da sua assinatura para absolutamente tudo. Como pessoa física, você pode passar a assinar, por exemplo, o contrato a contratação ou a carteira de trabalho de um funcionário. Nós usamos a certificação digital na empresa para absolutamente tudo. Você vai lá e certifica que aquela assinatura é sua. Ela vale tanto no caso do médico, para as questões jurídicas ou de trabalho relacionado ao médico, como qualquer outro tipo de assinatura de documento que, eventualmente, ele precisa fazer em qualquer outra plataforma. Ele pode assinar um contrato de aluguel a partir daquela assinatura. Então, ela é universal para todas as atividades e não especificamente para essa atividade. Inclusive, até pegando um gancho aqui, desculpa, Fê, imagina. Muitos médicos até tenham e façam isso rotineiramente com os seus contadores no imposto de renda e às vezes nem, fez o certificado, às vezes não tinha um uso ali recorrente no dia a dia, então até acaba esquecendo, né? Mas tem contador que utiliza, né? Então não deixa de ser ali um eCPF e tem validade para, como o Edson falou, assinar uma série de documentos, né? Só fazendo, acho que agora, duas observações. Uma, em cima desse último comentário do Rafael, só chamar a atenção também, que tem muita gente que às vezes ele já fez um certificado digital, mas foi em nome da empresa, foi no CNPJ. E aí, às vezes, os médicos, eles ficam, mas eu tenho aqui pelo CNPJ, é uma empresa que é serviço de saúde, eu tenho certificado digital, então eu posso assinar com esse? A resposta é que não, né? Na verdade, aquele certificado, ele diz respeito à entidade jurídica. Você precisa de um certificado digital associado à sua pessoa física, ou seja, ao seu CPF, para ter validade e você conseguir assinar aquela prescrição. O segundo ponto, eu só queria colocar aí em cima da pergunta inicial do Carlos, se eu também entendi corretamente, eu acho que a pessoa está querendo saber também o seguinte: no caso do Bird ID, né, eu acho que teve muita gente que acabou optando pelo Bird ID por ser, aí eu acho que o Rafa pode comentar depois o porquê, né? Foi o primeiro que a MEMED fez e tudo mais, mas ele é um certificado em nuvem. E hoje, dentro da assinatura da MEMED, você só coloca o token, coloca o tempo que você quer que aquele token seja válido e ele assina automaticamente em nuvem. E aí acho que a pessoa ela quer saber como que ela aproveita esse certificado para instalar isso no computador, né, já que não seriam só prescrições, e assinar outros documentos. Então, a última informação que eu tive, né, da própria Solute, que é a proprietária do Bird ID, é que é possível sim, você precisa instalar, use Windows ou use Mac, né, você tem um programinha
que você instala na sua máquina, daí ele acessa o Bird ID em nuvem, e aí, na medida em que você tem um outro PDF, algum outro documento para assinar, via esse programinha você faz essa assinatura. Então, espero ter ajudado a esclarecer a dúvida aí dessa pessoa que está aqui com a gente. Perfeito, Fê. Legal. Inclusive, acho que é interessante até, eu vou pegar o gancho aqui do que o Fê comentou, até porque a gente sabe que teve um certo ruído, né, no mercado, então acho que a gente está aqui diante de um público grande, acho que é interessante até tomar a liberdade aqui para dizer, né, o é que a gente tem nas plataformas, né, total liberdade, assim como o Edson comentou do lado do varejo, né, em que as pessoas possam usar o certificado de qualquer empresa, né, isso é um nicho, digamos, à parte, não tem nada a ver com as empresas de prevenção, não tem nada a ver com o varejo, obviamente, farmacêutico, não tem nada a ver com as empresas de prontuário eletrônico, né? Isso é uma outra coisa ainda, né? São outras empresas que exercem essa atividade. E o curioso é que quando aconteceu a quarentena, né? Aqui na Memed nós já tínhamos embedado, que a gente fala, né? Embutido aqui no nosso fluxo, a possibilidade de se assinar com uma única empresa, que era justamente a empresa que foi comentada aqui, a Solute. Isso aconteceu por causa de uma parceria que a gente já havia feito desde 2019 com uma operadora de saúde grande aqui de São Paulo, que queria certificar toda a base verticalizada de médicos. Eles já queriam fazer esse movimento de emitir receitas digitais e tudo mais. Então, quando aconteceu a quarentena, que despertou a atenção, né, o interesse de todo mundo, e as pessoas, muitas já usavam a Memed, outras descobriram a Memed naquele momento, e acabaram caindo num cenário vendo só, digamos, uma foto, né, do momento. Quer dizer, tinha só a Solute ali, o Bird ID, podendo muitas vezes causar algum desconforto. Fala, pô, mas por que só tem um cara, eu tenho outro certificado e tal? E a questão, pessoal, foi simplesmente histórica, né? Não dá para... O Fê, que mexe, entende muito de tecnologia, obviamente, ele pode confirmar. Infelizmente, a gente não consegue fazer integrações, né, ou a gente embedar, que a gente fala, né, embutir um serviço dentro do outro em 2, 3 dias, né? Isso é uma coisa que demora um certo tempo até você ter estabilidade do serviço. Muitas vezes ele cai, dá um bug, não assina, tem uma série de questões. Então, muitas vezes são semanas até que a gente consiga oferecer um serviço que um esteja integrado dentro do outro de maneira muito consistente e que não vá decepcionar a pessoa que está usando ali, né? Porque não tem nada mais frustrante que a gente querer usar o serviço e ele quebra ali na hora, não carrega, enfim. E do nosso lado aqui a gente pode falar que a gente vem evoluindo para colocar, eu acho que pelo menos vão ser mais de 100 ou 150 opções de certificados diferentes já na próxima semana que vão poder assinar as receitas, né? Então, mais como um aviso para o pessoal aí, até para todo mundo ter essa consciência. Eu posso fazer uma intervenção aqui, Carlos? Acho que a doutora Roseli perguntou, por que outro dia uma farmácia cobrou minha assinatura digital e não quis aceitar minha senha? Código que foi gerado pela assinatura digital. De novo, doutor, eu acho que aqui tem essa questão ainda do processo ser muito novo e tem muitas farmácias que ainda têm muita dificuldade de acessar e entender o modelo, porque como eu estava dizendo, esse é o nosso maior desafio, são os diversos modelos, os modelos mais diferentes possíveis de acesso a essas plataformas. Então, como não tem uma regulamentação, a Memed criou um modelo, outro criou outro, e a gente não tinha um volume de prescrição digital que nos levasse a ter que se preocupar com esse modelo de integração. Com a pandemia, com essa mudança, o volume se intensificou muito e aí começou a aparecer as diversas prescrições eletrônicas. E, eventualmente, pode ser que chegou numa farmácia onde ou a farmácia não estava integrada ou o atendente não tinha conhecimento e é possível acessar o PDF de todas as prescrições, independente de quem gerou, porque você tem um código lá que você acessa o PDF. No entanto, para certificar a assinatura digital, aí é preciso que a gente tenha uma senha de acesso à plataforma que gerou essa prescrição. E, possivelmente, essa farmácia não tinha essa senha de acesso. Então, eu poderia dizer que aqui tem um erro de comunicação, um erro de processo. Não é que a farmácia exigiu. Provavelmente, ela tenha acessado
o PDF, mas não conseguiu acessar a assinatura digital da senhora, e por isso que ela talvez tenha feito uma solicitação. Mas eu acho que aqui entra muito mais um desconhecimento, e isso, infelizmente, por isso que eu tenho aqui falado e insistido que a gente precisa regulamentar, a gente precisa evoluir, porque, infelizmente, a gente tem muita dessas situações. Queria aproveitar até complementar um pouquinho o que o Edson comentou, pessoal, que é importante que todos nós tenhamos assim consciência de que é um desafio gigantesco, né? Com que a gente imaginar quase 500 mil médicos, quase 85 mil PDVs, né? Pontos de venda, com o volume de pessoas que trabalham, né? No PDV, quer dizer, todo mundo falar ali a mesma língua, compreender os mesmos fluxos, muitas vezes a própria questão do governo. Esses validadores, eles não existiam no momento que começou ali, vamos dizer, do D0 da quarentena. Eles vieram assim 2, 3 semanas depois, né? Esse mesmo que eu compartilhei com vocês, salvo engano, ele existe, acho que há uns 10 dias, 2 semanas. Então, assim, acho que a gente está num momento ainda que todo mundo precisa ter um pouco dessa percepção, da empatia, de que tem esses ruídos, né? Vai ter ainda alguns probleminhas até que tudo se harmonize, né? E é um desafio muito grande. Eu imagino, até tomando a liberdade aqui, né, de desafios que existem do lado ali do balcão, né, uma série de tipos de medicamentos diferentes, de fluxos internos, né? E daí surge mais uma coisa bem assim, de uma maneira súbita, né, e com muita intensidade. Então, assim, é um desafio gigantesco, né, treinar todo mundo. Você não pega 85 mil PDVs, você tem um interruptor ali que não tinha receita digital, daí você liga e tem receita digital para todo mundo de uma hora para outra no estado da arte, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que precisa começar, né, de algum jeito. Começou com uma série de imperfeições, de fluxos não ideais, mas vocês podem ter certeza que está todo mundo conversando muito, né, com muita boa vontade, para tentar alinhar os interesses, alinhar os fluxos, para que o paciente seja o maior beneficiado de todo esse processo, né? Tem uma pergunta da Luciane aqui sobre produtos isentos de prescrição, se a receita digital tem que ter assinatura certificada também. Tente entender um pouco da regra de dispensação de medicamento no Brasil, independente dessa questão, né, Luciane? Tem uma situação seguinte: o Brasil é o único país do mundo pelo menos que eu conheço, a gente conhece um monte de lugares diferentes, que produto com obrigatoriedade de prescrição é vendido sem prescrição, né? A gente tem uma leva absurda de produtos de tarja vermelha que, tecnicamente, por lei, ele só pode ser vendido com prescrição médica, mas ele é dispensado sem prescrição médica. Aqui eu começo a minha defesa pelo prontuário eletrônico e pelo receituário digital, porque você poderia fazer, a partir dessa informação, dessa base, uma prescrição anual de determinados produtos, de acompanhamento de produtos de uso crônico, enfim, você criaria um modelo de prescrição onde, de fato, o produto de tarja vermelha, o produto tarjado, só fosse dispensado com receita médica. Como o Brasil não tem nenhum regramento, o Brasil não tem nenhuma fiscalização em relação a isso, tanto é que ele cria os produtos de tarja e, ao mesmo tempo, dentro do produto de tarja, ele cria a notificação A, notificação B, notificação A1, notificação A3, porque ele resolve fiscalizar um pedaço daquilo que teria que ser o todo. Mas, como não tem estrutura de saúde para isso no sistema do SUS, o governo também não vai cobrar receita, porque ele sabe que vai acabar dando uma superlotação. Esse momento que a gente está vivendo da digitalização resolveria esse problema. Porque você poderia ter anticoncepcional sendo dispensado com controle de uma receita por 24 meses. Você poderia ter um produto para diabetes, um glifage, sendo dispensado por 12 meses. Não tem necessidade do paciente voltar a todo momento. Não tem necessidade do paciente estar todo mês lá. Porque isso encarece o plano de saúde, isso inviabiliza o SUS. E tem um monte de produtos que poderia ser nesse formato. Você tem um produto de uso crônico, um produto de uso agudo, então eles têm tempos diferentes.
Então, a digitalização traria esse grande ganho. Então, quando a Luciana perguntou, o produto de prescrição, isento de prescrição pode ser dispensado com assinatura sem assinatura digital? Diria para você que, no caso do Brasil, inclusive, grande parte do produto com prescrição pode ser dispensado sem assinatura digital, porque não tem fiscalização e é uma prática comum do varejo, infelizmente. Não é que eu faço, o outro não faz, é que todo mundo faz. Todo mundo faz. O governo precisava regulamentar isso. O que como é no mundo inteiro. O que é de prescrição é de prescrição. O que é de venda livre é de venda livre com orientação farmacêutica. Nesse momento, a gente imprime o PDF com assinatura digital dos produtos que têm controle do SNGPC, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é só uma parte dos produtos tarjados. No restante, a gente olha a receita, mas não precisa imprimir essa digitalização, porque eu não tenho nem onde arquivar. Excelente. Pessoal, a gente, acho que dentro daquilo que a gente tinha previsto, cumpriu aqui com o nosso horário, né? Eu queria agradecer muito a participação do Felipe, do Dr. Rafael, do Edson. Acho que a discussão foi muito rica, né? Esse é um assunto muito novo e o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho mais de informação para vocês médicos. A gente teve uma série de perguntas que o nosso intuito é coletar todas essas perguntas e conseguir aqui dos nossos palestrantes as respostas para levar essas informações e ajudar vocês médicos no dia a dia com essa novidade que a gente tem tanto da telemedicina quanto da prescrição eletrônica e prestar um serviço para a classe médica nesse momento em que todo mundo está vivendo um mundo novo por conta dessa pandemia. Tá? Então, queria agradecer muito a todos, desejar boa noite e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Em tempos como esse, é preciso se reinventar. A forma com que estamos consumindo produtos, serviços e conteúdo está mudando. E nós, da TeraSkin, queremos fazer parte dessa mudança. Somos guiados pelo cuidado e, por isso, não poderíamos deixar de apoiar quem mais cuida dos outros. Você, médico. Nossa missão é trocar experiências, trazer conhecimento e conteúdos relevantes. Por isso, estamos preparando novidades para te ajudar nesse momento e no futuro. Queremos fazer a nossa parte para que você consiga fazer a sua. Tempos como estes pedem união, mesmo que à distância. E aí, vamos juntos? TeraSkin Conecta. Em breve, mais novidades.